Você abriu uma empresa e está muito preocupado. E se ela tiver dívidas? Será que essas dívidas realmente podem atingir o seu CPF pessoal? Essa dúvida é muito comum e a resposta vai depender do tipo de empresa e da forma como você estruturou o seu negócio. Hoje eu vou esclarecer isso de forma bem clara para você. Eu sou Rodrigo Megali, advogado, e nesse vídeo eu vou te explicar de forma bem direta e bem clara. Vamos pensar juntos aqui. Você investiu o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço para abrir a sua empresa. Mas por qualquer motivo, algum motivo qualquer, o seu negócio contraiu dívidas, seja com fornecedores, bancos ou até mesmo impostos atrasados. Agora você se pergunta: vou ter o meu CPF comprometido? Eu posso ter problemas pessoais por causa disso? Essa preocupação é real e tem consequências práticas que mudam o curso de uma empresa. O primeiro ponto a se observar: se a empresa for um MEI, que é o microempreendedor individual, vai existir a responsabilidade limitada, mas com algumas nuances. O MEI ele vai responder de forma limitada às dívidas da empresa, mas dívidas trabalhistas e algumas dívidas fiscais podem atingir o seu patrimônio pessoal. Se a sua empresa for uma sociedade limitada unipessoal, SLU, ou uma limitada com sócios, a regra geral é responsabilidade limitada ao capital social dessa empresa. Ou seja, as dívidas da empresa não atingem diretamente o CPF dos sócios, a menos que haja algumas irregularidades, como fraude, uma confusão patrimonial, ou tenha uma garantia pessoal prestada. E aqui vai um detalhe que pouca gente conhece. Mesmo as empresas limitadas, se você assinar um contrato como pessoa física, por exemplo, um empréstimo bancário ou uma fiança, aí sim o CPF pode ser atingido. Então, a responsabilidade limitada não significa uma imunidade total. Outro ponto importante: a junção de bens. Se o dono começa a misturar o patrimônio pessoal dele com o da empresa, usando a conta pessoal para pagar despesas da empresa ou a conta da empresa para pagar as despesas pessoais, a Justiça pode entender que houve uma confusão patrimonial e permitir a penhora de bens para quitar dívidas da empresa. Calma que eu já te explico isso de forma resumida, de forma prática, mas antes deixa eu te contar sobre as dívidas fiscais. Impostos não pagos, eles podem gerar a responsabilidade solidária em alguns casos. Por exemplo, débitos do INSS podem atingir o CPF do empresário, mesmo que ele seja o dono da empresa limitada, porque a lei entende que ele vai ser o responsável pelo recolhimento desse valor. Então, resumindo, os riscos principais são as dívidas trabalhistas, que podem atingir o CPF do dono, mesmo em empresas limitadas, dívidas fiscais, especialmente de tributos retidos, também podem gerar a responsabilidade pessoal do dono da empresa. Garantias pessoais que ele tenha assinado em contratos também aumentam a exposição do CPF. A confusão patrimonial também vai abrir brecha para a penhora de bens pessoais do sócio. Agora deixa eu dar um exemplo prático para ficar mais claro isso aqui. Uma pessoa tem uma limitada, mas misturava as despesas pessoais da empresa com as despesas dela e acabou contraindo dívidas bancárias. O banco entrou com a ação, pediu a penhora de bens. Com a confusão patrimonial, o juiz deu a busca no patrimônio dessa pessoa para poder pagar as dívidas. Então, se planejar é essencial. Calma que vamos organizar mais claramente os passos que você deve seguir para proteger o seu CPF. O primeiro deles é manter as contas bancárias separadas, uma para a empresa e outra para despesas pessoais. Evite misturar o seu patrimônio. Não pague as despesas pessoais com o dinheiro da empresa e vice-versa. Cuidado também ao assinar contratos como pessoa física. Você deve pagar os seus tributos em dia e evitar inadimplência, especialmente do INSS e FGTS. Em caso de dívidas, busque uma orientação jurídica antes de qualquer acordo ser feito. Seguindo essas medidas, você vai reduzir muito o risco de as dívidas da empresa atingirem o seu CPF pessoal e protege o seu patrimônio também. Agora me conta, você já teve receio de dívidas da empresa pudessem comprometer o seu CPF? Comenta aqui embaixo a sua experiência, porque isso ajuda outros empreendedores que estão nessa mesma situação a se precaverem. E não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like no vídeo, porque isso entrega esse conteúdo para mais pessoas que precisam se defender. Eu estou voltando com o próximo vídeo, pessoal. Te vejo lá.